Bem, pessoal, nesse terceiro vídeo, o objetivo é falar um pouco sobre colisões aqui no Blender. Tá? Bem, colisões são um ponto fundamental em qualquer desenvolvimento de jogos, né? Porque, bem, se você repara, qualquer jogo sempre tem um objeto batendo no outro que dispara alguma ação, que sei lá, mata um personagem, explode alguma coisa, dispara uma armadilha, enfim. Infinitas aplicações de colisões em jogos, né? E aqui no Blender a gente não consegue, bem, no Blender e em várias outras game engines, né, não dá pra falar muito de colisão sem falar um pouco de física também, tá? Embora não vai ser o principal assunto as simulações de física, mas não tem como não falar um pouco sobre isso, tá? Especialmente pelo fato de que aqui no Blender, como em outras game engines, a parte do software que calcula essas colisões é justamente a engine de física. Tá? Bem, então vamos dar uma olhadinha um pouco nesses fundamentos aqui. Tá? Basicamente um painel importante aqui, porque a gente vai precisar usar para fazer essas configurações de física dos objetos, de jogo, tá? É aqui no painel de propriedades, tá? O Properties, e esse painelzinho, a última opçãozinha dele aqui, que é o Physics. Tá? Se por um acaso você não está vendo esse objeto, é porque talvez esse painel esteja muito pequeno, tá? Então você larga ele vai estar ali o botãozinho de física dele. Tá? Todos os objetos que você vai adicionando no Blender, tipo de malhas, etc., né? Por exemplo, vou jogar aqui um novo cubo. Tá? Por padrão, a física dele é essa física estética aqui, tá? Que é estática, né? No caso, por exemplo, se eu executo a Game Engine, por exemplo, o objeto fica ali estático, sem se mover, sem nada. Tá? Deixa eu deletar esse objeto. Mas existem uma série de opções aqui que a gente pode utilizar para fazer simulações de física no Blender. E algumas dessas opções são fundamentais para a colisão, tá? Porque existem certos comportamentos distintos entre essas opções de simulação de física e a forma como o Blender vai fazer a detecção e o disparo das colisões de cada um deles. Tá? Bem, para começar aqui, por exemplo, vamos dar uma explorada de leve nessa opção. Eu vou ter que criar, na verdade, um outro objeto aqui também para fazer outras colisões. Primeiro a gente vai fazer a colisão do cubo com o plano, tá? Ver algumas opções de possibilidades para isso, ok? Bem, então como eu estava falando, né, os dois objetos aqui estão... Todo objeto que a gente coloca, né, na cena do jogo, ele entra como esse objeto estático, né, que não sofre nenhuma simulação de física. Tá? Vamos dar uma exploradinha aqui em algumas outras opções. O Dynamic, tá? O Dynamic é uma boa opçãozinha que também é muito utilizada. Tá? Quando a gente aciona então o Dynamic, por padrão ele entra com essa opção Actor habilitado. Tá? Deixa eu jogar ele um pouquinho mais para cima aqui o cubo e vamos dar um play e ver o que acontece. Pronto, ó, ele caiu. Tá? Houve uma pequena simulação de física aqui. Tá? E assim que ele colidiu no plano, ele para de cair. Ou seja, o Blender detecta que houve uma colisão, então consequentemente o cubo não transpassa o plano. Tá? Se eu habilitar esse Ghost, por exemplo, aí ele passa a transpassar o plano. Né? Ou seja, o Ghost há a detecção de colisão, mas um objeto atravessa o outro simplesmente. Tá? Nesse caso aqui, nem de longe é exatamente o que eu quero. Tá? Bem, vamos ver outra opção aqui de Sensor. Sensor, na verdade, vai funcionar mais ou menos que nem o Static. Tá? Ele não sofre simulação de física, tá? Ele fica ali paradinho. Tá? Então vamos colocar ali no Dynamic, Actor, sem o Ghost, para o cubo. Pronto, ele vai cair e o deslocamento dele continua o mesmo. Tá? Com a diferença que, se agora eu sair do plano, meu objeto vai cair. Tá? O cubo vai cair. Muito bem, então vamos fazer um teste agora de algumas colisões com outros objetos que não só o plano. Tá? Por exemplo, a minha ideia aqui é fazer com que, por exemplo, esse cubo tivesse uma vida e
houvesse algumas pequenas células de vida, né, de energia espalhadas pela cena, por exemplo. Tá? Vamos pensar um pouco nisso daí, como funcionaria. Então, para fazer essas células eu vou criar esses novos objetos aqui em cena. Deixa eu posicionar aqui então esse cursorzinho, vou criar um novo cubo aqui. Acho que vou deixar ele bem menorzinho. Assim, tá bom. Então tá, então por padrão assim, na medida que eu criei esse objeto novo, aparece ali como o objeto estático, né? Eu vou colocar aqui o nome dele diferente, em vez de cubo, vou colocar cell, de célula, só para não ficar com o mesmo nome do cubo inicial. Bem, então, se eu apertar um play aqui, um transpassa o outro e não há nenhuma alteração de nada. Deixa eu colocar isso um pouquinho mais para baixo também. Uma coisa interessante aqui no Blender que é importante já mostrar para vocês é o seguinte. Aqui nas propriedades nesse menu Game, aqui no alto do menu principal do Blender, a gente tem duas opções aqui de renderização que são itens importantes da gente mexer quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de jogos, que é aqui o Show Debug Properties, tá? E o Show Physics Visualization. Tá? Começando aqui pelo Show Physics Visualization, quando eu aperto o P, por exemplo, no Play, você vê esses traços que não tinham antes, tá? São todos os valores que são usados pela engine de física, tá? Para definir os boxes que determinam os espaços dos objetos para colisão e etc. Tá? Nessas células, tá vendo esse monte de linhas em amarela? Tá? Seriam normais para colisão de cada um das faces do objeto, etc. Tá? Isso é uma visualização bem importante que a gente vai explorar com mais detalhes em breve. Tá? E a outra opção é o do Show Debug Properties, que em breve a gente vai utilizar também. Tá? Então, só para mostrar aqui na visualização da física, tá? Se você olhar no cubo principal e no cubo da célula, você tem uma caixinha vermelha ao redor deles. Tá? Na verdade, essa caixinha vermelha, vamos dizer assim, o bounding box, o sólido de colisão desse cubo, ou seja, esse cubo vermelho aí, tá? Não necessariamente o cubo que a gente está vendo, desse jeito você dá para ver bem que esse cubo de colisão ele ficou parado, embora tivesse rotacionado o meu objeto, tá? E é esse cubo vermelho que é o que vai ser sensível à colisão, tá? E não o cubo que a gente está visualizando propriamente. Isso, nesse caso, assim, ele não sofre tanto impacto no jogo, mas em alguns casos isso é muito importante de você prestar atenção como está se comportando esse cubo sólido de colisão, tá? Da engine de física. Então por isso essa visualização é importante. Bem, então vamos fazer vamos observar como funcionam essas colisões aqui desses objetos, tá? Então, um objeto dinâmico, que é o cubo principal, e a célula está como estático, tá? Bem, você pode ver aqui então que ele não permite um objeto transpassar o outro, tá? O estático, embora ele esteja parado, ele não vamos dizer assim, invisível à engine de física, às colisões, tá? A não ser que se eu habilitar o Ghost aqui, por exemplo, aí sim ele transpassa normalmente um objeto, tá? Se esse objetinho aqui, a célula, por exemplo, estivesse no formato com opção Dynamic, tá? Ele passaria a ser sensível à simulação de física também. Com o Ghost habilitado, ele transpassa os objetos. Sem o Ghost habilitado, ele não transpassa, ele viraria uma caixinha que cairia também, né? Essa opção Sensor também a gente usa bastante, tá? Ele não é sensível à física, você pode ver até que não tem um bounding box ao redor dele, tá? E os objetos transpassam a ele, né? Por exemplo, ele não exerce influência, resistência ao cubo, né? No momento de uma colisão, tá? Vamos experimentar então o seguinte, tendo em vista, né, esses
essas pequenas... Ah, tem o Rigid Box também, que é uma coisa relativamente bem usada, tá? Que ele é bem semelhante ao Dynamic, tá? Ele faz essas colisões todas aqui também, as possibilidades de colisão. Só que uma coisa do Rigid Body que ele tem, que o Dynamic não tem, é a aplicação de forças, tá? A gente não vai ver isso no primeiro momento, mas é bacana vocês saberem disso, sabe? Soft Body, por exemplo, serve para fazer tecidos, tá? Que em alguns... que o Blender também suporta esse tipo de simulação de tecidos e tal, que é bem bacana, tá? Bem, vamos começar aqui só fazendo o seguinte, vamos dar uma observada no comportamento de colisão de cada uma dessas opções aqui, no caso principalmente do Static, Dynamic e Sensor, tá? Os outros três ali, o No Collision não interessa, o Rigid Body, Soft Body, a gente vai deixar de lado, pelo menos por enquanto, tá? Vou começar no Static, tá? Para ver o que acontece quando a gente tenta fazer uma colisão com esses objetos nesse formato Static, tá? Bem, para começar então eu vou criar aqui uma lógica, né, uns blocos lógicos para detectar colisões, tá? Então eu preciso de um sensor para colisão, tá? Que é o Sensor Collision, tá? Vou precisar aqui também de um atuador e um controle, na verdade, né? Agora um atuador para fazer um teste, tá? Eu vou fazer pelo Visibility, tá? Eu vou querer o seguinte, então quando ele detectar uma colisão ele deixa o objeto invisível, tá? É bem simples, mas é só para testar. Bem, então começando a configurar esses blocos lógicos, tá? A gente já pode até conectar todos eles aqui e tal, sem problemas. Mas é começando a dar uma observada aqui na configuração do sensor de colisão, tá? Aqui ele pede pra gente uma propriedade, tá? Bem, vamos deixar do jeito que está só para visualizar o que acontece, na verdade. Coloquei ali a configuração dos blocos lógicos, vou aproximar o meu objeto, colidiu o meu cubo ali, então aquela pequena célula ela sumiu da visualização, porém ela não foi deletada, vamos dizer assim, da engine de física, ou seja, ela está ali ainda imprimindo resistência ao cubo de transpassar, que era aquele comportamento normal do padrão estático, tá? Vamos ver outra opção aqui. Se em vez de estático a célula for um dynamic, mas eu não quero que ela caia, então eu quero que ela seja um ghost e sem um ator. Não, vou deixar com ator também, vai. Mas eu não quero que seja ghost para não transpassar o cubo, o plano, tá? Assim que ela caiu, ela desapareceu, tá? Ela deixou de ser visível, tá? Ou seja, o sistema de colisão detectou que ele colidiu com alguma coisa ali, com o plano, e pronto, né? Ou seja, o bloco lógico foi ativado, que detectou a colisão, o sinal foi para o controle, e do controle foi direto para o actuator, que deixou o objeto invisível, né? Desabilitou a visibilidade dele. Normal, procedimento que era exatamente o que deveria ter acontecido. Opção de sensor. Vamos ver o que acontece aqui quando dá nessa opção de sensor. Meu objeto vai se aproximando e ele também desaparece, porém também não é deletada o objeto ali a partir para a engine de física, né? Ou seja, ele continua ali. Mas como o sensor ele não imprime resistência aos objetos dinâmicos ou os rigid bodies, ele passa normal, então sem aquela visualização de física a gente sequer veria que a nossa célula está ali, tá? Só uma observação aqui que é importante, tá? Então a gente viu como que nessas três opções os objetos são detectada a colisão dele, né? E a detecção de colisão nesse nosso caso aqui está deixando o objeto invisível, tá? Por exemplo, aqui no estático mesmo, se eu colocar um actuator aqui, aquele também já não fazendo no dynamic, tá? Não, mas sem ghost.
O que acontece então nesse caso é que, por exemplo, qualquer objeto que o nosso objeto colidir, ele acaba disparando uma ação, tá? Então a gente tem a possibilidade de dizer aqui pro Blender o seguinte, ó, eu só quero que você dispare uma ação se ele colidir em certos objetos, tá? Para tanto, a gente determina essa possibilidade aqui nesse painel do sensor de colisão, tá? Aqui a gente tem essa opção de Property, tá? Ou clicando aqui no M e P, aqui a gente pode definir o seguinte, a gente pode especificar objetos que tenham uma determinada propriedade ou objetos que tenham um determinado material, né? Isso pode ser o filtro de colisão, tá? Tanto a propriedade quanto o material. Bem, vamos adicionar então uma propriedade, por exemplo, ao cubo, tá? Então eu quero dizer para a célula aqui que ele só vai ativar a opção de invisibilidade caso colida com este cubo e não com o plano, tá? Então eu determino para esse plano uma propriedade para ele, tá? Para esse plano, para o cubo na verdade, tá? Então aqui, por exemplo, no painel lógico do cubo, se eu aperto o N, ele abre essa telinha das propriedades, N, né? N de navio, aqui ele abre essa telinha das propriedades. E aqui eu posso adicionar uma nova propriedade a ele. Eu posso aproveitar como a ideia que aquelas células fossem células de energia, né? Eu vou colocar aqui uma propriedade de vida, tá? Que eu vou querer que seja, por exemplo, um inteiro, tenha valor inicial 1, tá? Então aqui no meu cubinho eu posso determinar o seguinte, que ele só vai detectar a colisão, só vai ativar as colisões com objetos que tenham a propriedade vida, tá? O plano não tem essa propriedade de vida. Vamos ver o que acontece agora. Olha lá, ele não some da tela, ele não fica invisível. Se o meu objeto cubo bater, aí sim o objeto fica invisível, aí sim que ele dispara a ação, tá? A partir desse filtro da propriedade de vida, né? De propriedade no caso, aqui eu determino qualquer propriedade que eu queira. Então, você cria as propriedades nos seus objetos e só diz aqui qual delas é que determina o objeto que é sensível, vai ser detectado na colisão, tá? Bem, essa opção funciona também, por exemplo, em qualquer um dos outros objetos, por exemplo, um sensor. O sensor continua funcionando, nesse caso normal, porque o sensor, como ele não colidia com o plano, acaba dando na mesma, tá? Então vamos observar o seguinte agora. Vamos tentar... Isso a gente estava trabalhando então, na colisão a partir do, assim, entre aspas, né, do ponto de vista da célula, tá? E não do ponto de vista do cubo, tá? Porque isso tem sim diferenças, tá? Vamos ver então como é que isso funciona se o cubo tiver que detectar a célula, tá? E não o contrário. Bem, então para fazer o cubo detectar a célula, eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um sensor aqui de colisão, um atuador AND e um atuador, um controller AND e o atuador aqui, deixa eu pensar o que a gente pode fazer. Vou colocar aqui esse atuador de propriedade. Esse atuador de propriedade, ele modifica propriedades do objeto, tá? Na verdade ele é bem interessante. Como eu coloquei então que o cubo tem uma propriedade de vida, eu quero que a cada momento que ele colida com uma célula de energia, ele adicione, por exemplo, à propriedade de vida um valor 1, ou seja, ele começa com valor 1, a cada célula que ele bater, ele vai de 1 para 2, para 3, para 4, assim por diante, tá? Bem, então aqui, do jeitinho que tá, o que acontece é que ele não está filtrando nenhum objeto aqui na propriedade, né? Tá? Qualquer coisa que ele bater, ele vai adicionar isso, pelo menos é o que deveria acontecer em tese. Lembra daquela opção de Show Debug Properties? Então, a gente vai ter que usar isso daqui agora, tá? Para visualizar os valores que estão sendo atribuídos a essa variável de propriedade, a gente, além de acrescentar a propriedade, a gente tem que clicar nesse botãozinho aqui, ó, Print Debug Information for this property, tá? Tem que estar com esse botãozinho ativado.
E no Blender tem que estar com essa opção aqui, Show Debug Properties. Tá? Então o que vai acontecer é isso daqui, ó. Ali no cantinho superior esquerdo da tela, você está vendo ali cube.vida igual a 2, ou seja, é o valor de cada dessa propriedade. Tá? Então aqui, ó, ele começa com 1. Tá? No momento então que o cubo bater no solo, né, no piso, o valor vai para 2. Tá? E, bem, em tese é que ele não funcionou porque ele não detectou a colisão com o sensor da célula. Tá vendo que a cada vez que ele colide aqui, ó, ele não está aumentando o valor da propriedade de vida do cubo. Tá? Então aqui a gente já tem que considerar o seguinte: a colisão funcionou do objeto dynamic, aqui, que é o nosso cubo, com o sensor, que é a célula de energia, funcionou para a célula, mas não funcionou para o cubo. Tá? Então o que a gente tem que fazer aqui é estudar as possibilidades que façam com que uma coisa seja sensível a outra também. Por exemplo, o sensor já não funcionou para o cubo dessa forma como ele está. A gente tem que ver possibilidades de fazer com que o cubo detecte a célula. Tá? Vamos dar uma ensaiada nessas possibilidades agora. Bem, então para começar, vamos colocar essa célula aqui como um valor estático, que é o padrãozinho deles, né, dos objetos que são jogados no Blender. Vamos testar, ver se com esse formato estático, se o nosso cubo detecta a presença da célula. Tá? Bem, ele está colidindo, mas o que acontece? A célula detectou também a colisão com o cubo, mas a propriedade de vida do cubo ali não aumenta a cada colisão com a célula. Tá? Para fazer isso funcionar aqui, sendo a célula um objeto estático, a gente vai precisar adicionar uma propriedade a ela também. Ó. Então eu tenho que ficar com ela selecionada, apertar o N e adicionar uma nova propriedade aqui nessa janelinha do painel lógico. Vou chamar uma propriedade de carga, dar um valor inteiro para ela, 1. Não vou precisar fazer esse debug aqui não, por caso dela. Tá? Então no cubo, deixa eu ver, se eu colocar a propriedade de carga ali, então eu quero que ele seja sensível, que ele só ative a adição de propriedade aqui caso ele colida com algum objeto de propriedade de carga, caso contrário não. Bem, com o piso ele não adicionou valor na vida lá, e agora ali ele está funcionando. Ó. A cada colisão com a célula ele adiciona um valorzinho ali na carga do nosso, na vida do nosso cubo. Tá? Então, um objeto dinâmico ele detecta a colisão com um objeto estático, tá? Desde que tenha a propriedade desse objeto estático definida. Caso contrário, ele não estava funcionando. Tá? Outra opção, então, se esse nosso objeto carga for um objeto dinâmico, tá? Igual a ele, um dinâmico com dinâmico. Vamos fazer o teste aqui. Com propriedade ativada, diga-se de passagem, né? Então, ó, cada vez que ele bate ali, eles estão se detectando um ao outro e funciona a carga. Tá? E se eu tirar a propriedade de carga aqui, será que ele vai funcionar? Porque no estático não funciona, vamos testar agora. Ó, funciona também. Tá? Então o objeto dinâmico com dinâmico aceita a colisão perfeitamente, sem necessidade de filtro de carga, filtro de propriedade. Tá? Embora seja extremamente aconselhável você usar essas propriedades com frequência, tá? Para diminuir o trabalho de testes de colisão do sistema, que não é necessariamente um grupo não são cálculos simples que eles têm que executar. Vamos testar com um sensor agora. Tá? Um sensor com um objeto dinâmico, sem filtro de propriedade, né, nem de... Bem, o sensor detectou o objeto dinâmico, mas o dinâmico não está detectando o objeto sensor, na verdade. Né? Vamos testar agora se a aplicação de um filtro de propriedade aqui no nosso objeto dinâmico faria com que ele detectasse
o sensor, né, que no caso é a célula está configurada como sensor. Né? A célula está como sensor e o objeto dinâmico não detectou ela sem a propriedade sem o filtro de propriedade na colisão. Vamos ver agora se funciona. Não, também não funcionou. Tá? Então o que a gente consegue perceber nisso é que um sensor detecta o filtro, uma colisão com um objeto dinâmico, no caso, né, a célula está como sensor, detecta a colisão com o objeto dinâmico que é o cubo. Porém, a recíproca não é verdadeira. Tá? Um objeto dinâmico detecta uma colisão bem com um filtro com um objeto estático, né, no caso, desde que esse tenha a propriedade, na colisão, na detecção de colisão, tenha a definição de qual propriedade deve ser detectada. Né? Caso contrário, ele não estava funcionando. Tá? E um objeto dinâmico detecta perfeitamente colisões com outros objetos dinâmicos, com ou sem a aplicação de propriedades à colisão. Tá? Isso é um monte de coisas que você tem que ter em mente quando você estiver colocando seus objetos em cena. E principalmente a importância que há quando um colide com o outro. Tá? Então, só para revisar o que a gente fez nesse pequeno exemplo, né, a gente criou esse nosso objetinho aqui, que seria uma carga de energia. Tá? Que quando ela detectasse que colidiu com um objeto de propriedade, um objeto que tenha a propriedade de vida, que no caso é só o cubo que tem, ele tem que sumir da tela. Tá? E o cubo, por outro lado, ele tem que detectar quando bate em um objetinho que tenha a propriedade chamada carga, né, que seria, vamos dizer assim, a carga que ele recebe de vida dessa pequena célula, e adicionar, né, então ele detecta a colisão, passa pelo controller end, e vai para o Actuator Property, que adiciona um ponto a a sua própria propriedade de vida. Né? Então a propriedade de vida do cubo está sendo exibida ali no cantinho superior esquerdo da tela. Quando ele bate lá então no cubo da célula, ele vai aumentando a sua vida. Tá? O fato aqui então é que é o seguinte, né? O que está acontecendo é o que não pode acontecer, na verdade. A gente fez isso para teste, né? A célula ela não tem que simplesmente desaparecer, né, visualmente, continuar lá sensível a colisões. Não, ela tem que inclusive sumir dessas colisões. Tá? Então ela tem que se deletar da tela. Então deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz isso. A gente vai usar um outro atuador. Bem, o atuador que a gente vai usar aqui então na célula é o atuador não de visibilidade, tá? Que a gente está fazendo aqui. Está só desabilitando a visibilidade desse objeto. A gente vai ter que vir nesse atuador Edit Object. Então, Edit Object, a gente edita objetos em cena, pode adicionar objetos, etc. Trocar malha de objetos, etc. Fazer um monte de opções. Inclusive End Object, que significa finalizar o objeto. Ou seja, basicamente é deletar o objeto de cena. Então aqui estou com o meu objeto, a célulazinha ali aparecendo. Quando ele colidir, o cubo vai detectar a colisão com ele, vai aumentar a propriedade de vida de 1, no caso, para 2 agora. E a célula vai detectar a colisão com o cubo e se deletar da tela. Pronto, aí ele some da tela quando acontece a colisão e o cubo aumenta a sua propriedade para 2. Tá? Esse é um exemplinho bem simples de uso de colisões no Blender. Tá? Colisão, que é um assunto fundamental em qualquer desenvolvimento de jogos. Tá? E aqui no Blender a gente viu agora uns pequenos pontos, né, necessários, de observações necessárias para a gente fazer algumas dessas colisões em jogos para a gente. Tá? E é isso por esse vídeo. Tá? Um grande abraço.